Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a Gisele vai estar falando como é que foi o processo de pré-natal dela durante a gestação toda, né? E também vai estar falando como é que foi o momento, né, do internamento para ela ganhar Maria Alice e tudo que ocorreu durante o parto, tá certo? E vocês que ainda não são inscritos nesse canal, têm entrado, têm gostado, mas ainda não se inscreveram, que se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho, pessoal, para não perder nenhuma notificação e compartilhe esse vídeo. Bora lá? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês o procedimento para mim poder estar fazendo aí o meu pré-natal, de como correu tudo até o final, tá bem? Então fique nesse vídeo acompanhando para você que tem um interesse de saber, né? E eu vou estar falando para vocês a minha experiência, tá bem? Porque como nos outros vídeos também vai ser falado, cada um tem uma experiência, existem vários tipos de atendimento, depende muito da região. Então eu vou falar para vocês a experiência que eu tive aonde eu moro, tá bem? Com os profissionais que me atenderam, ok? Não tô falando que é um padrão pro país todo, porque não é. E também às vezes não é nem mesmo na mesma região, não é o mesmo atendimento para todas as pessoas. Então eu vou estar falando a minha experiência. Então, pessoal, o que acontece? Eu já tinha o meu número do utente, tá? Quando eu tirei a CPLP, a primeira coisa que a gente fez foi tirar o número do utente. Então, quando eu fui para dar entrada, né, no meu pré-natal, que eu estava grávida, eu cheguei apenas no centro de saúde, onde eu sou utente, e falei, eu quero dar entrada no pré-natal. A atendente marcou uma consulta para a semana seguinte com a minha médica de família, que até então eu nunca nem tinha passado, porque eu fiz o número do utente, mas eu não utilizei nenhum tipo de serviço até então. E nunca tinha passado pela médica de família, né? Então, pessoal, o número do utente, para quem não sabe, é o número da saúde aqui, né? Que cada cidadão tem que ter o seu, né? E para você ter um atendimento nos órgãos de saúde aqui pelo SNS, o ideal é que você tenha isso, né? Eu sei que tem muita gente que ainda não tem, pela dificuldade que tem toda uma burocracia para você tirar documentação, você tem que estar de forma já legal para ter esse número do utente. Então, o que acontece? Eu já tinha, né? Então, facilitou a minha abertura aí do pré-natal. Ela marcou para me poder estar indo na outra semana e eu fui, né? Chegando lá, ela me deu várias guias de exames para ser feito, de sangue, ecografia, rastreamento, que é como esse rastreamento de sangue é específico para poder fazer junto com a ecografia depois que o resultado do de sangue sai, para avaliar se o feto tem algum mau desenvolvimento, enfim, é uma coisa bem detalhada. Então, eu dei entrada nesse pré-natal, ela já agendou consulta para uns 45 dias após, que era para dar tempo de eu ter feito todos os exames, porque o primeiro exame, esse rastreamento e fora outra parte dos exames, né, daquela bateria de exame do primeiro trimestre, eram feitos em lugares separados. Até então, gente, o que eu posso falar para vocês, o pré-natal, a gestante, ela é isenta de qualquer tipo de taxa, tá? De taxa para poder fazer exames, atendimento no médico, tanto em urgência e tudo. Então, ela também já me deu esse papel com a isenção de qualquer tipo de atendimento, porque eu estava grávida. Principalmente para urgência, porque aqui nas urgências é pago, né? Uma taxinha aí. Mesmo você tendo o número do utente, você tem que pagar. Eu acho que é 14 euros e tudo. Assim, eu não tenho certeza do valor porque eu realmente nunca usei eu mesma.
mas eu acredito que é esse o valor aí. Então, a gestante, né, a grávida, ela tem direito da isenção aí dessa taxa. Então, eu fiz o meu exame numa clínica, todas as clínicas são conveniadas com o SNS, pelo menos aqui na região onde eu moro, em questão a exames de sangue. Eu escolhi para mim a que foi mais perto mesmo, aqui de casa. Fiz essa primeira parte da bateria, né, dos exames do primeiro trimestre. Fiz uma outra parte no hospital, que o hospital liga pra gente, manda mensagem e tudo mais, pra gente estar fazendo, que é a parte do rastreio, né, do feto. E a primeira ecografia também, tá? A gente faz lá, que eles encaminham, tá? Mas é aquela ecografia sem ser a morfológica. Se eu não me engano, agora... É isso mesmo. Não, na verdade é a morfológica, porque ela é junto com o rastreio, né? Que é para analisar todos os detalhes do feto. A segunda morfológica, quando eu retornei na médica, ela já também me passou. Levei esses resultados e ela já me passou a segunda ecografia, né? Pra mim poder estar fazendo. Só que essa segunda eu teria que eu mesmo marcar, porque existem clínicas que fazem a ecografia que são conveniadas com a SNS, que é a Saúde Nacional, né? O Sistema de Saúde Nacional daqui de Portugal. E no caso, a maioria dos lugares, pelo que eu pesquisei também, é assim. Eles dão essa guia e você faz a marcação. Porém, é muito escasso os lugares que fazem a ecografia morfológica, né? Então, eu tive uma dificuldade não para encontrar o lugar, mas para poder marcar, né? Eu tive essa dificuldade porque a agenda da médica, um lugar onde tinha aqui onde eu moro, ela era aberta uma vez por mês e eu tinha que dar a sorte de bater com os dias que tava para ser feita a minha ecografia, né? Nas semanas certinha. Por acaso deu certo, gente, eu consegui fazer. Foi a única vez que eu fiquei mais tensa, mas só que mesmo assim deu tudo certo, consegui fazer. E quando eu levei a primeira análise, né, do meu pré-natal, análise de sangue para a médica ver, elas analisaram que eu tinha tireoide, hipotireoidismo, né? Então eu teria que ser encaminhada pro hospital, para mim ser acompanhada pelo hospital. Então a médica, né, na verdade, pessoal, nesse meio tempo eu resolvi fazer uma consulta particular para mim descobrir o sexo, né, do meu bebê. Então a gente pagou porque dentro da salinha dessa médica dava pra fazer ecografia, enfim, e eu queria fazer o chá revelação. Então antes da segunda ecografia da morfológica, eu já tinha feito essa daí. E quando eu fui, eu levei meus exames, que foi a segunda vez que a médica pediu para confirmar se realmente eu tinha o hipertireoidismo, né? E quando eu levei para essa outra médica aí, ela viu que estava realmente, por acaso, ela também atende pela rede pública no hospital. Ela falou assim, eu vou te encaminhar, eu posso fazer isso para você ser atendida pelo hospital, mas a sua médica de família também vai fazer a mesma coisa, porque você precisa ser atendida, ser acompanhada pelo hospital, tá bem? Aí eu falei, tá bem, né? Enfim, e isso eu não descobri na hora, né? Porque eu fiz o chá revelação, mas aí terminei o atendimento com ela e eu já tinha o retorno, né? Quando a gente sai de todas as consultas, ele já marca o nosso retorno para a próxima consulta. Então a gente pegou e já tinha a marcação. Quando nós voltamos na médica de família, ela já tinha agendado, né, o meu atendimento com o hospital. Foi bem pro fim do ano, então ela falou assim, ó, o próximo mês você não passa comigo, você só passa no hospital, porque ela ia tirar férias e tudo mais, mas você vai ser atendida pelo hospital. Desde então eu fui acompanhada também pelo hospital. Então o meu atendimento foi tanto no hospital, onde eu iria treinar a Maria Alice, como no centro de saúde, né? Então eu fui acompanhada pelas essas duas médicas durante todo esse processo. O que aconteceu foi que a maioria de exames e tudo mais a gente fazia em clínicas privadas, né? E às vezes tinha essa burocracia. Para sangue não, para sangue é só você chegar
e ser atendido na hora, porque a clínica onde eu ia era bem tranquila mesmo, você chegava e já fazia, né? Eu costumava ir bem cedo, mas não tinha fila, não tinha nada. Agora as ecografias seriam 3, né? Eu acabei tendo um monte de ecografia, porque eu só seria as morfológica, mas toda vez que eu tinha consulta no hospital, todo mês eu também era na sala da médica, ela avaliava o útero e tudo mais, então eu acabava fazendo várias ecografias. Ecografia é ultrassom, tá, gente? Que fala ecografia, enfim. E daí a médica do hospital, ela sempre passava todas as guias pro próprio hospital, então eu fazia tudo lá dentro, entendeu? Eles agendavam, e uma coisa que eu gostei muito aqui foi que eles sempre estavam lembrando 2 dias antes, eles mandavam um SMS, lembrando a hora e a data que você teria que estar na sua consulta ou no seu exame, né? E não tive muita dificuldade em questão a superlotação, chegar lá e ficar esperando horas, não tive isso. Eu achei super rápido, né? A minha experiência com todos os profissionais de saúde foram muito boas. Eu tinha muito medo de como que ia ser, porque essa diferença, né, de personalidades e tudo mais, a gente fica na nossa gestação, a gente fica muito mais sensível, né? Então eu tinha muito medo, mas olha, não tenho do que reclamar. Não tenho do que reclamar, eu tive muita atenção, eles me passaram medicação tudo direitinho, acompanhou sempre os meus exames, pediam para me estar refazendo sempre, para ver se estava tudo certo. Eu tive que tomar ferro durante o 3º trimestre, bem certinho mesmo, né, para não que eu tava com anemia, nem chegou a ser, mas para não dar anemia, então foi isso, né? Então eu fiz todas as minhas ecografias, tanto morfológica, tanto aquele que faz a última ecografia para ver como realmente está o desenvolvimento da criança no último mês. Também foi toda feita no hospital. A médica de família continuou acompanhando, mas eu também tinha atendimento com a médica do hospital, que é uma médica especializada em hipertireoidismo, né? E eu tinha que ter esse acompanhamento. Não tive nada, gente, não foi nada grave, mas é um acompanhamento. Então até isso me deixou bem feliz, porque eu vi, né, que por mais que pra mim parecesse uma besteira, porque pra mim não teve nenhum tipo de alteração no meu corpo, tipo, na minha gestação. Os sintomas eu tive porque eu sempre tenho mesmo, né? Eu costumo ter bastante sintomas, mas não tive nada grave, tá? E mesmo assim, eles tiveram uma atenção muito, muito, muito boa mesmo. Eu fiz todos os exames, todas as consultas e até que chegamos no final, né? Enfim, pessoal, com a médica de família, na última consulta ela já marcou retorno para quando, baseado na data prevista do parto, ela já marcou uma consulta de retorno para quando eu já tivesse ganhado o bebê. Essa consulta já ficou marcada para mim ser atendida e para minha filha também ser atendida, né? Para ser analisada e tudo mais. E também informou, né, você tem que ligar aqui avisando que ganhou o bebê pra gente fazer um exame do pezinho. Porém, não foi necessário porque no próprio hospital eles fizeram. Isso com a médica de família. E na última consulta com a médica que atendia no hospital, tá? Foi a mesma médica do começo ao fim, tá, gente? Que foi a doutora Inês. Ela falou assim, Gisele, já fizemos tudo e agora vamos fazer a marcação da indução. Então ela marcou o dia para indução, só que eu pensei que seria só com 41 semanas, né? Caso a Maria Alice não nascesse antes, eles sempre marcam, tá? Para qualquer gestante, gente. Tem a marcação da indução, caso a criança não nasça até a data prevista. E depois dessa data que é feita a marcação da indução, né? Mas só que como eu tinha esse acompanhamento que eu diria especial assim, elas marcaram para antes das 40 semanas, foi com 39 mais 6. Elas marcaram a minha internação, né? A médica marcou, só que eu tinha esperança de que a Maria Alice ia vir antes, né? Antes da indução, eu nunca tinha passado pelo processo de indução. Foi a primeira vez, então eu fiquei bem tensa, mas eu acreditava realmente que não ia ser necessário. E, enfim, né? Mas eu falei, se for da vontade de Deus, realmente é pra ser assim dessa forma, porque vai correr tudo bem. Então, trabalhei minha mente em questão a isso e foi feito dessa forma, né? Fui pro hospital sem dor,
na data que estava marcada, né? Eles, como eu falei, eles mandam SMS, sempre relembrando 2 dias antes, mandaram SMS, sua internação tá marcada para dia tal horário, não sei o que. Cheguei lá com as nossas coisas, né? Eu e meu marido, a gente chegou lá e sem dor, gente, sem dor nenhuma mesmo. Cheguei lá, passei pela triagem, fui atendida pela médica que tava de plantão. Aí tinha 3 médicas, né? Eram as 3 mulheres. Me atenderam super bem, todo mundo. E já me colocaram aquela roupa, né? Tirei a que eu tava, coloquei aquela roupa e fiquei lá, né? Eles colocaram remédio para eu poder começar, né? Ter dilatação, trabalho de parto. Até então é um quarto que a gente fica, né? Eu e meu marido ficamos lá no quarto, bem confortável, tinha televisão, tinha bola, tudo para mim poder fazer exercício, né? Caso eu realmente entrasse ali em trabalho de parto, que era até então planejado, né, pelos profissionais. E a gente ficou lá nesse quarto. Eles levaram café da manhã, porque a internação foi na parte da manhã, depois do almoço. E nisso eu já tava, né, sendo medicada aí pra estar em trabalho de parto. Porém, contrações leves, nada de muita dor e tudo mais. Só 6 horas da noite que realmente começou o meu trabalho de parto. E quando foi 7 horas já tinha terminado. Maria Alice nasceu aqui, gente. O que acontece? 18 horas eles estouraram a minha bolsa, né? E a partir do momento que estourou minha bolsa, eu realmente comecei a sentir dor, porque antes eu não senti dor nenhuma. Era uma contração bem levezinha, nada, tipo, nem aquela cólica era. Então eu tava super tranquila. Mas aí, como era realmente indução, não era um trabalho de parto meio que natural, né? Era normal, mas não era natural. Eu deixei estourar minha bolsa, porque já tava bem fininha. Eu já tinha dilatação, mas não era o suficiente, então elas estouraram e eu tava super tranquila nisso tudo, tá? Toda hora eles indo lá, perguntando se eu precisava de alguma coisa e sempre falando. Caso as dores comecem, você queira pedir a epidural, que é uma anestesia que eles dão, muitas mulheres já devem saber, que é uma anestesia que ela tira a dor, mas ela não interfere nada na sua força e no que você sente no corpo. Continua mexendo perna, braço, sentindo umas contrações, tudo. Então, caso você queira, você pode pedir, tá bem? Em qualquer momento. Só que eu nem pensava que eu ia querer epidural, porque eu não idealizava isso realmente na minha cabeça, né? Mas, quando estourou minha bolsa 6 horas, a dor começou já muito forte, porque realmente gera uma dor pra você fazer expulsão praticamente, né? Não era aquela contração que veio devagar e foi aumentando, não. Já foi uma coisa bem rápida. Aí na hora eu já pedi a epidural, porque tava com muita dor. Então até vinha anestesista fazer tudo que tinha que fazer. Levou aí cerca de uns 40 minutos, né? Eles me transferiram de quarto, porque eu tava no quarto de indução, pro quarto de onde ia ser feito o parto mesmo. Me levaram pra lá. A médica anestesista fez a minha anestesia lá, né? Eu fiz a epidural, como eu tava com muita dor, eu não fiquei nessa posição, eu fiquei de lado. E ela fez a anestesia aqui nas minhas costas, né? A epidural ela é feita nas vértebras, né? Que fala aqui na coluna, acho que é entre a sexta e a sétima vértebra. E eu não senti dor na hora de colocar anestesia, gente, porque a dor que eu tava sentindo era muito mais forte que isso, com certeza, né? Então, na hora que fez a anestesia, demorou uns 5 minutos e já fez efeito. Porém, eu já tava em trabalho efetivo de parto, né? Eu já tava ali com dilatação suficiente pra mim ter a minha filha. E então, já foi feito o processo. Na hora da expulsão, gente, eu não senti dor nenhuma, já não tava com mais dores. Eu sentia toda a contração quando vinha e tudo, né, pra fazer força, porém eu não sentia dor. Então, assim, minha experiência tanto com a indução quanto a epidural foi maravilhosa. Não tenho do que reclamar. Como eu nunca tinha passado, tinha preconceito, sim. Eu achava que o parto tinha que ser realmente de forma 100% natural, porque eu não sou a favor, pra mim, de parto cesariano e nenhum tipo de procedimento. Tanto que um dos meus medos aqui era fazer, porque eles usam ventosa, né, se for necessário. Na maioria das vezes, todos os relatos que eu vi de pessoas que tiveram filho aqui, que são brasileiros, fizeram esse tipo de procedimento. Então eu tinha muito medo mesmo, porque no Brasil isso é considerado violência obstétrica, mas aqui é visto como normal, até mesmo porque o que eles avaliam, não só aqui, também no Brasil, é a saúde da criança.
Mas a Maria Alice, graças a Deus, gente, não precisou disso, porque ela tava com a vitalidade muito boa, tava sendo analisada, e as médicas falavam assim, nossa, e a bebê tá que tá, tipo, muito bem, os batimentos, né, cardíacos, tudo ali direitinho, porque fica com um cardiotoco, né, sempre aqui na barriga, e tava tudo certo com ela. Então, quando fui fazer a minha expulsão, eu já não sentia mais dor, gente. Eu não tinha dor, tava super tranquilo, então eu consegui fazer isso de uma forma muito calma. Porque o que eu sentia mesmo só era aquele impulso das contrações. Então eu consegui me concentrar na força que eu tinha que fazer para ela poder sair. Então é o que eu falo pra vocês é que a epidural pra mim foi maravilhosa. Não porque eu não queria sentir dor, porque a da minha primeira filha, elas até perguntaram, né, no Brasil, se eu queria, e eu falei que eu não queria. Eu não sabia nem como que funcionava, mas logo de cara eu falei que eu não queria. E já da Maria Alice eu resolvi, né, viver essa experiência. E eu gostei bastante, enfim. Ela nasceu saudável, os profissionais na hora da dor me ajudaram muito, me deram muita força, foram super carinhosos comigo, muito carinhosos mesmo. Nossa, tinha uma enfermeira que segurava assim na minha mão e falava, calma, calma, você vai conseguir. E tipo um amorzinho, a enfermeira parteira também que tava me atendendo, né, que foi a segunda que chegou na troca de plantão, que foi a que fez o parto, não fez o parto não, né, que veio as médicas na hora, mas a que ficou ali acompanhando o tempo todo, né, ela também super carinhosa, super atenciosa, falando, nossa, você é muito forte, você é muito forte, ela também foi super amorosa, assim, sabe, todo mundo, não tem o que reclamar. Foi uma experiência muito boa, tanto do meu pré-natal até a finalização do meu trabalho de parto e a minha internação em si depois, né, na maternidade com a Maria Alice, o atendimento dos profissionais também foram muito bom mesmo. Tanto que o exame do pezinho que a Maria Alice tinha que fazer no centro de saúde não foi necessário, porque a enfermeira simplesmente já resolveu fazer, fez, também tomou vacina. Ela não tomou a BCG porque aqui não é obrigatório, porém ela tem direito pelo fato da gente ser brasileira. Então, ela também tem direito de tomar, porém não é agora, igual no Brasil, né? E várias outras coisas que foram feitas, atendimento, a atenção que eles davam, indo lá toda hora, atendimento pediátrico, e o hospital onde eu ganhei também era um hospital estagiário, né? Então, onde vão pessoas para poder fazer estágio, né? Me atrapalhei um pouco. E então, sempre eles estavam indo, eles costumam ter bastante atenção, né? Como eles ainda estão lá, assim, vivendo experiência, eles sempre estavam indo lá perguntando se a gente precisava de alguma coisa, dando atenção, perguntando a hora das mamadas, enfim. Foi uma experiência muito boa, pessoal, não tenho do que reclamar, tá? Graças a Deus, meu maior medo não era nem o pré-natal, porque no pré-natal a gente ainda vai levando. Era chegar na hora do parto e não ter um atendimento, assim, com pessoas... Porque mesmo no Brasil a gente sabe como que é, né? Falam sobre violência obstétrica, isso, aquilo, outro. Eu tive 2 partos muito bons no Brasil, mas a gente também sabe que existem muitas coisas, muitos relatos ruins. Então, se no Brasil, que é a nossa pátria, a gente já fica com medo, imagine uma pátria que a gente... vive, né, há pouco tempo. Então, graças a Deus, eu não tenho do que reclamar, muito pelo contrário. O hospital onde eu ganhei foi o São Sebastião, que fica em Santa Maria da Feira. É um hospital muito bem preparado, né? Ele está entre os 3 melhores aqui de Portugal em relação a essa questão, né, de maternidade, parto, essas coisas. Então, é um hospital que tem uma referência muito boa e, graças a Deus, ocorreu tudo muito bem, pessoal. Então, é isso que eu tenho para falar sobre o meu trabalho de parto, sobre o meu pré-natal. Eu dar os parabéns a todos os profissionais envolvidos e agradecer muito a Deus, porque realmente eu sei que Ele preparou tudo para que eu não tivesse nenhum tipo de trauma. Então, são 3 filhos que eu tenho que eu falo, pelo menos o trabalho de parto ocorreram de forma super tranquila e eu não me arrependo de ter tido essa escolha de principalmente ser normal, né? Então é isso, pessoal. Lembrando, pessoal, que isso tudo ocorreu comigo aqui, né, onde eu moro em São João da Madeira. Não, o hospital é em Santa Maria da Feira, que é aqui perto de casa, é 11 minutos de onde eu moro.
Meu centro de saúde é em São Roque, é tudo um pouco longe, né? Assim, né? Não é aqui em São João da Madeira mesmo, mas é perto. É longe, mas é perto, só não é aqui em São João da Madeira. E fica aqui em Aveiro. Então a experiência que eu tive, aonde eu moro, igual eu tô falando pra vocês. Porém, eu já escutei também relatos de pessoas que a gente acaba, né, encontrando na rua, conversando um pouco, de que não foram da mesma forma. Gente que nem conseguiu fazer nenhum tipo de consulta com o médico, né? Teve que pagar, tá tendo que pagar, tanto que perguntaram, como que você fez e tudo mais, porque teve aí essa dificuldade. Então, eu tô contando pra vocês da minha experiência, né, que eu tive. E graças a Deus, foi a melhor experiência que eu tive aqui em Portugal. E eu não posso falar mal de absolutamente nada. Nada, nada mesmo. Foi tudo muito bom, tá? Mas é a minha experiência. Eu espero que outras pessoas possam ter a mesma em lugares diferentes. E aqui também. Mas eu tô contando a minha experiência e... Enfim, é isso, tá, pessoal? Lembrando que aqui em Aveiro, onde eu moro, no distrito de Aveiro, o hospital é o de Santa Maria da Feira e o meu centro de saúde é em São Roque, tá bem? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau, pessoal!